Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Leandro Nese, eu sou doutorando do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista de doutorado do CNPq. Meu orientador é o professor Lucas Melo Chinar. Então eu vou estar apresentando o nosso trabalho intitulado Detection, Evaluation and Mitigation of Resource Affinity and Communication Contention Problems in a Task-Based Runtime. O contexto desse trabalho é a complexidade das plataformas HPC de hoje, onde nós devemos considerar fatores como NUMA, heterogeneidade, aceleradores e ainda execuções multinó. Ainda, este trabalho explora as aplicações baseadas em tarefas, onde o algoritmo é discretizado em tarefas e o runtime vai escalonar elas para os recursos. Esse paradigma é apontado por diversos autores como uma das possibilidades para conseguir melhores execuções no futuro. Esses runtimes eles vão criar uma entidade que é chamada worker para cada unidade de processamento, e eles possuem diversas configurações. O problema que esse trabalho explora é que as configurações do runtime da plataforma podem causar problemas de afinidade de recursos e problemas de contenção de comunicação. Por isso exploramos algumas configurações do runtime da plataforma para solucionar esses problemas. Bom, aqui é uma breve agenda da apresentação, onde eu vou apresentar um estudo de caso que motivou esse trabalho. Depois eu vou apresentar as configurações que vão ser estudadas para mitigar o problema e o design de experimentos que foi utilizado. Então vamos analisar os resultados e concluir a apresentação. Começando então com o nosso estudo de caso. Nós utilizamos a aplicação Chameleon, que é um solver de álgebra linear densa que pode utilizar o runtime StarPU, executando sobre 21 nós do grid 5000. 14 desses nós não possuem GPU, enquanto 7 possuem 2 GPUs cada. A operação realizada foi a fatoração LU com uma discretização de dados considerando a heterogeneidade dos nós. E utilizando então rastros de execução e a ferramenta StarVZ para visualização de rastros, que é uma ferramenta que é desenvolvida aqui no nosso grupo na URGS, a gente criou essa visualização aqui. Ela é um Gantt chart com agregação temporal para cada tipo de recurso nos nós, ou seja, no eixo Y, onde cada cor representa uma tarefa e áreas brancas representam tempos ociosos no tempo de execução do eixo X. Nós investigamos mais a fundo os tempos ociosos e eles são resultados de dependências atrasadas em outros nós. Ainda a gente pode ver mais tempos ociosos nas chiflês, que possuem as GPUs, que são as máquinas de número 14 a 20. Por isso a gente investigou uma delas individualmente. Essa é a visualização do último nó sem agregação. E aqui as tarefas em cor mais escura são outliers, ou seja, elas levaram mais tempo para processar. Podemos ver que elas se concentram nas CPUs 12 até 23, que são precisamente o NUMA Node 1. No gráfico à direita ainda, temos a média de execução da DGEM por CPU. E novamente vemos que as DGEMs no NUMA Node 1 estão mais lentas. Ainda podemos ver que a GPU 1 possui mais outliers. Então tudo isso indica possíveis problemas de afinidade de recurso e contenção de comunicação. Essa é a motivação do trabalho, esse estudo de caso. E para resolver esse problema sem alterar o código da aplicação e do runtime, a gente investigou configurações já existentes. Nós analisamos possíveis configurações e elencamos 6 configurações do StarPU e uma do kernel do Linux que poderiam influenciar no desempenho. Elas são o fator A, que é uma configuração de separar o gerenciamento de memória do StarPU por cada NUMA Node. A configuração padrão é um gerenciador para todas as CPUs. Esse fator, então, ele modifica as configurações para criar um gerenciador de memória por NUMA Node. O fator B, onde cada GPU tem uma CPU para gerenciá-la. E o padrão é o StarPU usar as primeiras CPUs para controlar cada GPU. Então, basicamente, ele vai pegar, na maioria das vezes, 2 CPUs no NUMA Node 0. Esse fator, então, ele vai mapear a CPU de controle da GPU que está no NUMA Node 1 para uma CPU também que está no NUMA Node 1. Fator C, onde existe uma thread de controle das comunicações MPI também. E o default é usar a última CPU, normalmente do NUMA Node 1. O problema em questão é que a placa de rede está conectada no NUMA Node 0. Então esse fator move essa thread de controle para o NUMA Node 0. Fator D. A thread principal da aplicação que submete as tarefas e a sua memória por padrão são mapeadas no NUMA Node 0. Entretanto, a gente acreditava que o NUMA Node 0 está sobrecarregado. Esse fator então ele move ambas para o NUMA Node 1. O fator E, que alguns escalonadores do StarPU consideram tempo de transferência de memória para escalonar as tarefas. Por acreditarmos que está ocorrendo problemas de contenção,
a gente virtualmente incluiu um multiplicador de 10 vezes nesse tempo, para influenciar o StarPU a realizar menos comunicações. O fator F, onde o StarPU faz uma pipeline das tarefas que ele submete em GPU. O padrão é 2 e esse fator aumenta para 4. Fator G, o kernel tem um mecanismo que automaticamente balanceia a memória entre os NUMA nodes se uma página está sendo frequentemente acessada por mais de um dos nós. Como o StarPU está gerenciando a memória, esse fator desativa esse mecanismo para evitar qualquer interferência. A gente realizou então experimentos para analisar esses fatores e a plataforma utilizada foi a mesma do primeiro estudo de caso, 21 máquinas nas quais 7 têm GPU. Mais detalhes estão no artigo. Utilizamos um design de experimentos full fatorial, já que resultados preliminares indicaram uma grande interação entre os fatores. Cada fator tem 2 levels apenas, e cada configuração foi executada 30 vezes numa ordem aleatória. Ainda todos os dados e scripts desse trabalho estão publicamente disponíveis no nosso compêndio. Então agora a gente vai analisar os resultados. Primeiramente, nós utilizamos um modelo linear para explicar os fatores e realizamos a nova. Nesta tabela estão os 9 principais fatores. Já percebemos que o fator A é o maior responsável, explicando 86% da variância. Seguido pela interação entre os fatores A e E e o próprio fator E. Lembrando que o fator A é a configuração de separar o gerenciamento de memória por nós NUMA, e o fator E é para virtualmente aumentar o tempo de transferência considerado no escalonamento. Então a gente vai analisar a interação entre os fatores. Nessa visualização, são as interações de todos os outros fatores com o fator A, onde os fatores na horizontal, nesse caso B, C, D, E, F, G, assumem valor -1 para os pontos à esquerda e 1 na direita, enquanto o valor A tem seus valores representados pelas linhas, vermelho para -1 e preta para 1. Ou seja, o ponto vermelho mais à esquerda representa ambos os fatores desligados, enquanto o ponto preto à direita representa ambos os fatores ligados. Aqui chamamos a atenção a interação dos fatores A e E, destacando na notação 1, onde com A ligado, que é a linha preta, se ligarmos E também, existe uma diminuição do makespan. Então até aqui, a gente já percebeu que os fatores A e E e sua interação influenciam na diminuição do makespan. Na visualização à direita, a gente criou um boxplot com todas as configurações entre esses dois fatores e podemos ver que apenas quando ambos estão ligados, que é a quarta barra, existe uma diminuição considerável do makespan e da variabilidade. Por exemplo, se a gente vê a situação onde a gente só liga o A e não liga o E, que é a terceira barra, a gente pode notar uma média um pouquinho maior e muitos outliers. Ainda assumindo esses valores sempre ligados, a gente verifica os efeitos principais dos fatores remanescentes, que é essa figura direita aqui onde a gente mostra os efeitos principais para os fatores B, C, D, E, F e G. A gente já percebe que os fatores B, C e D têm maior efeito. Então por isso a gente vai estudar eles com mais detalhes. Então, para decidir o estado desses fatores remanescentes, se a gente deve ou não ligar eles, a gente vai analisar a interação deles primeiro. Então, nessa figura aqui, a gente tem a interação entre todos os fatores remanescentes, criando essa matriz aqui de gráficos, onde, primeiramente, a gente destaca na notação 5, que em ambos os casos que quando B e C estão desligados e a gente liga qualquer um deles, existe uma diminuição do makespan. Já a notação 6 mostra que ligando B e D, ou C e D ao mesmo tempo, causa uma elevação no makespan, indicando que quando D está ligado não devemos ligar B ou C, que eles vão influenciar negativamente nesse fator. Para decidir então entre esses três fatores, B, C e D, que eles possuíam os maiores efeitos principais, a gente vai analisar todas as 9 configurações possíveis deles na visualização à esquerda, onde cada barra no eixo X representa uma combinação possível deles, e o eixo Y é uma expand. Então, esses são box plots, onde tu pode ver a média, o primeiro e o terceiro quartil, e os pontos que são os outliers, né? Verificamos então na primeira barra que quando os três fatores estão desligados, o makespan é o maior caso. A gente observa então que com B e C ligado, o makespan é o menor do que individualmente eles ligado, e menor que também somente D ligado. Ainda a gente observa que com os três fatores ligados existem vários outliers, considerando então que o melhor caso é somente B e C ligado e com D desligado. Para explicar essa situação, a gente vai lembrar o que significa esses fatores.
O fator B é o fator que coloca a CPU de gerenciamento de cada GPU no mesmo numa node. E o fator C é o que coloca a CPU de gerenciamento do MIPI no mesmo numa node da placa de rede. Enquanto o fator D é o fator que move tanto a thread principal da aplicação e a sua memória para o numa node 1. A gente entende então que com as três configurações, a memória da aplicação ela estaria primeiramente no numa node 1 e teria que ser levada para o numa node 0 para comunicações, explicando os problemas de contenção e esses outliers, porque a gente vai precisar realizar mais movimentações de memória. No gráfico à direita, então, existem as combinações dos fatores remanescentes, que são F e G, que no caso F é o fator para aumentar a pipeline de submissão de tarefas da GPU, e G é o fator que desliga a configuração do kernel do NUMA Balancing, e a gente essencialmente mostra que eles têm muita pouca influência, e portanto a gente considera que a melhor opção é deixar eles desligados. Então, a conclusão do trabalho. A gente viu então que a configuração do runtime da plataforma pode causar diversos problemas de afinidade de recurso e contenção de comunicação, como demonstrado no nosso estudo de caso usando o Chameleon em 21 nós. Então, nesse trabalho, a gente elencou diversas configurações para mitigar esse problema, onde a gente viu que a melhor combinação de configurações melhorou 16% o desempenho da aplicação, sem nenhuma alteração no código delas. A melhor configuração, então, que a gente encontrou são os fatores A, B, C, E ligados e D, F e G desligados. Ou seja, a gente deve, então, separar o gerenciamento de memória por numa nodes, que é o fator A. A gente deve pinar as threads de gerenciamento de cada GPU no numa node que contém essa GPU, que é o fator B. A gente também deve pinar a thread de controle do MPI na mesma numa node que está a placa de rede, que é o fator C. E ainda a gente tem que virtualmente aumentar um pouco o tempo que o runtime utiliza para fazer as predições de transferência de memórias internamente do nó, para evitar que ele faça comunicações demais, que é o fator E. O fator D, que era para mover a thread e a memória da aplicação para o numa node 1, ele foi desligado em favor dos fatores B e C. E os fatores F e G, que eram aumentar a pipeline da GPU e desligar a configuração do kernel de NUMA Balancing, não tiveram muitos efeitos, por isso a gente considera que eles devem ser desligados e utilizar o padrão do sistema. Ainda a interação dos fatores foi interessante, já que foram encontrados casos que prejudicavam e melhoravam o MakeSpan. No caso, a gente viu uma interação positiva entre os fatores A e E, e uma interação negativa entre os fatores D e B ou D e C. Então, trabalhos futuros envolvem automatizar essa detecção e configuração e utilizar contadores de hardware para caracterizar ainda mais esse problema. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Eu agradeço por toda a atenção e, novamente, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Informática URGS, ao CNPq e à CAPES. E eu estou aberto para qualquer questionamento em relação a esse trabalho. Muito obrigado.